Agora quase, eu vou dizer logo que agora são 16 horas e 17 minutos. Estou com a presença do secretário de Comunicação do Governo do Estado de Sergipe, Cleon Menezes, que tem feito aí um trabalho profícuo à frente da pasta nos últimos 3 anos já de governo, né? Seja bem-vindo, Cleon. Obrigado, Denis. Agradecer aqui à Rádio Jornal por mais essa parceria para a gente poder estar abordando os temas do nosso governo. E já vão quase 3 anos aí dentro dessa nova jornada, desse novo desafio que o governador Fábio Mitidieri me convocou. E, logicamente, vem um período em que a gente conseguiu, dentro desse período, já organizar muitas das coisas que a gente tinha em mente, mas ainda a gente fica com aquela vontade de precisamos fazer mais. Parece que sempre está em dívida, né? Porque é o Estado inteiro. Né? Exatamente. Assim, acho que o grande desafio, no primeiro momento, é conseguir enxergar esse todo sem esquecer da parte. Né? Então, a gente lá no governo tem um cuidado muito grande de fazer com que a gente consiga conversar com várias camadas da população e num desafio que a gente tem hoje em dia, que é a questão da dispersão da população. A gente vive um período de infotoxicação em que chega informação por tudo que é lado, todo mundo fala e pouca gente ouve. Então, a gente sofre um desafio. Isso aí. Repita isso aí. Muita gente fala e pouca gente ouve. Muita gente fala e pouca gente ouve. E quando ainda ouve, interpreta de maneira errada. Então, né? e a interpretação é do contexto. E a gente tem ainda esse problema porque eu posso lhe dar um elogio, mas se você viver em um contexto em que aquele elogio é uma ofensa, o que pode parecer elogio vira, na verdade, uma grande ofensa. E aí, quando isso toma as redes sociais, isso toma uma proporção muito grande, porque imagine que eu faça uma brincadeira contigo aqui e digo assim, Denison, hoje você veio muito bonito e tal. Sim. Alguém pode recortar isso e fazer um contexto e dizer assim, o secretário fez uma piada com o apresentador Denison, isso, aquilo, outro. Então, se você não observar isso, não estiver atento a isso, até eu provar que nada disso aconteceu. Que Chico não é Caetano. E aí... Embrólios totais, né? Então, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque esse controle da narrativa, hoje uma das coisas que a gente luta muito na SECOM é sobre a questão da integridade da informação, fazer com que a informação chegue na ponta de forma clara, objetiva e coesa. Então, a gente tem tido muito cuidado, porque lidar com informações de governo, a gente lida com documento. É coisa séria. Uma matéria que sai do governo, ele é um documento. Aliás, 2 coisas, né, Clão, que a gente aproveita aqui para ampliar, né, Martinha? Martinha é uma amiga de longas datas. Conheço lá do governo João Alves Filho. Marta, estamos ficando velhos, né? Eu mais velho, mas eu pulo essa parte aí, viu, tá bom? Clão tá no meio do caminho. Clão é um cara de garota ainda, maravilhoso. Mas 2 coisas que são muito sérias, né? Você disse algo aí que eu compartilho fidedignamente. Que o que é enunciado pelo governo tem que ser feito com muita seriedade. Tem um detalhe agora, e aí você tocou nesse ponto, eu vou cutucar ou cavalcar, como você quiser, tá? Eu vejo que o governo, Fábio Mitidieri, através de Fábio, dos secretários, da primeira-dama, que é muito proativa, inclusive ela falou anteontem, sobre o dia do combate à homofobia e também do combate ao abuso de menores, né? Sim. São 2 temáticas muito importantes. E vocês sempre trazem estas informações de maneira muito séria. Eu não vejo... eu vou ser mais claro ainda, tá, Clão? Vou dar uma cutucada aqui boa. Eu não os vi, inclusive você como publicitário, o governo de Sergipe entrar na onda tiktokeante. Você agora não tem jeito. Jornalista tem cérebro e a gente não pode dar vez ao errado, porque a gente vai calar e não falar. A gente tem que falar com seriedade e respeito. Mas há uma diferença muito grande da comunicação do governo estadual e da comunicação implementada pelo governo municipal. Enquanto o governador leva a linha do discurso tênue, sério, eu quero até que você veja se minha análise do discurso está correta. Séria, tênue ali, vem o discurso da prefeita sempre muito leve, infantilizado, e isso tem sido observado pela sociedade, sendo crítica, inclusive, de opositores dela na Câmara, como é o caso do vereador Elber Batalha.
Por que vocês não entraram nessa onda tiktokante de parecer que tudo é mais fácil e botar hoje o governador falando das obras como garotinho de 7 anos de idade com a voz mutante no Instagram? Então, desde que o governo iniciou, a tarefa que o governador colocou foi: eu quero que, inclusive, no plano de governo dele, a recriação da SECOM foi um dos projetos em que ele estava no plano de governo dele, e isso aconteceu. E uma das missões que ele deu foi: a gente precisa fazer com que a comunicação do governo seja uma comunicação de uma via de mão dupla, e que a gente entenda e compreenda da responsabilidade que comunicar com as pessoas. Inclusive, uma das coisas que a gente naturalmente pode deixar... Hoje, tudo está pautado na forma como eu me comunico com o próximo. Verdade. E o governador, ele sempre teve uma visão muito clara daquilo que ele precisava estabelecer, e a orientação sempre foi muito clara. A gente precisa fazer com que essa comunicação chegue nas pessoas e chegue com muita, como eu falei, com muita responsabilidade, com muita segurança e seriedade. Eu não vou entrar aqui no mérito da... Mas eu quero sua análise, secretário. Mas eu só posso analisar aquilo que eu tenho total controle. O que é que o senhor acha, secretário? Eu só posso analisar aquilo que eu tenho total controle. E aí eu falo muito pela comunicação do governo, que é o que eu hoje estou à frente. E que o nosso Mas foco... Mas por que você não optou em fazer? Na verdade, não é uma questão de Não opção. é o perfil a gente tem do governador? A gente tem, na comunicação pública, a gente tem algumas regras que elas são muito claras, e que a gente, dentro dessas regras, a gente entende que o indicador que a gente busca, às vezes, não está somente na rede social. Sim. O indicador que a gente busca é muito mais aquém do que simplesmente... Concordo. Dizer que... Porque... que tá legal, né? Lá a gente tem várias equipes que são estruturadas para entender justamente que a sociedade mudou, e essa mudança da sociedade ela fez criar microbolhas. Sim. Então, cada pessoa ela vai ter um canal em que ela consegue se comunicar. Por exemplo, tem gente que só se comunica por título de matéria no WhatsApp. Sim. Se você chegar e botar na matéria assim... a lua está caindo hoje à noite, do tipo... Tem gente que vai dizer, tá vendo, a lua vai cair e tal. Nem lê. Nem né? lê. Viu o título. Nem amplia. Né? Viu o lead lá, pronto. Tem o outro que é só na rede social, que só fica arrastando para cima, vendo stories, ou arrastando para cima vendo reels, ou arrastando para o lado vendo stories. Tem o outro que só vai no TikTok. Então, assim, tem gente que busca a informação, lê a matéria. Tem gente que, hoje em dia, para você ter uma ideia, ChatGPT já virou um dos buscadores mais utilizados, fazendo frente ao Google. E as pessoas hoje elas não perguntam mais somente ao Google, dizendo assim, Google, o que é isso aqui? Ela pergunta no ChatGPT, então já estamos usando o ChatGPT como uma fonte de pesquisa. Então, veja que não hoje... só para criar texto, né? Não, mas como fonte de pesquisa. Fonte de pesquisa. E aí a gente vem com a rádio, a TV, o jornal... O Instagram responsável, o panfleto. Então, quando a gente coloca isso numa mesa e a gente diz assim, ó, esses são os canais de comunicação que a gente tem. E se a gente for por canal, por exemplo, quando a gente fala de internet, a gente vai ter uma lista muito grande de canais. Quando a gente vai para o impresso, tem outra lista que também são grandes. Por exemplo, se você perguntar às pessoas hoje em dia sobre TV aberta, muita gente vive de assistir streaming. Sim. Então, assim, qual é o meu papel enquanto secretário de comunicação, enquanto detentor da informação, para trabalhar com transparência para que a população compreenda aquilo que o governo está fazendo? É saber onde ele está e, com pertinência, comunicar a ele aquilo que está ali. Porque eu não posso deixar... Sim. A gente tem uma briga muito grande que é em relação à forma e a conteúdo. Eu tenho que me preocupar muito mais com conteúdo, grande parte das vezes, para poder adequar a forma. Então, quando eu uso uma trend e ela foge um pouco do contexto,
eu estou valorizando mais a trend do que necessariamente o conteúdo Mais que está sendo exemplo, passado. quando eu observo isso, que bom que você está aqui, por isso que eu falei, eu quero vê-lo, porque eu sei que sua agenda, Ale, você não para, nós já tivemos algumas vezes lá, é impressionante como sua agenda ela é lotada, né? Tanto o quanto de Martinha que está aqui, vocês dois são muito proativos mesmo, vocês atendem a imprensa com celeridade, com respeito, olho no olho, eu acho que isso é maravilhoso, e isso dá uma respeitabilidade que tínhamos perdido em outros governos, né? Então a gente conseguiu resgatar isso. É muito bom e a imprensa agradece sem puxação de saco. Tá certo? E aí veio uma premissa básica do governador. Ah, A Secretaria de Comunicação, eu estou lá como um meio. sim. Então, se eu Exato. estou lá como um meio, o passo mais importante que eu tenho é de atender a população e a imprensa. E tem feito. E isso faz parte do meu trabalho. Então, de certa forma, acho que quando a gente vai falar em pensar em comunicação governamental, em comunicação pública, eu não estou comunicando apenas para o estado de Sergipe. A gente faz uma comunicação para o Brasil. Exato. Ou seja, Exato. vou mais além, digo para o mundo, de que forma? Recentemente, o governador foi a Houston buscar um investimento para o estado para a instalação de um data center aqui. Automaticamente, quando a gente esteve nesse data center, outras páginas de notícia falaram sobre essa questão do governo de Sergipe estar tentando alavancar um projeto como esse. Fomos até Houston também na OTC, onde o governador teve a oportunidade de conversar diretamente com a presidente da Petrobras, buscando os investimentos sobre a questão do gás em Sergipe. Então, a partir do momento que isso está acontecendo, isso não é uma pauta que representa única e exclusivamente ao povo sergipano. Eu tenho interfaces aí que eu preciso atender. Por exemplo, eu preciso me comunicar com o investidor precisa saber, olha, então eu estou vendo um estado que está buscando em Houston, num evento, conversando com o presidente da Petrobras sobre investimento de gás, e eu possuo um negócio que depende do gás, então eu vejo aquilo ali como uma oportunidade. E tem um detalhe que você colocou aqui que é importante, sabe? A questão, Martim mandou aqui para você, a questão do perfil mesmo é muito importante isso. Eu vejo muito, vou lhe falar agora como eu vejo, tá? E quando eu cheguei aqui em 91, era o governo do Dr. João Alves, e a Aninha é uma amiga minha de adolescência, e eu acompanhava aquele poderio todo que tinha em 91, né? Ele não foi diluindo, ele foi evoluindo esse tipo de poder, as relações de poder, elas foram ficando menos possessivas, né? Foram se tornando mais latentes democráticas, digamos assim. Não que fossem antidemocráticas, eu digo. Sim, claro. Mais populares, mais próximas às pessoas, mais palpáveis. Democratização no aspecto de acesso. De acesso, né? E a postura, quando eu olho para o governador Fábio Mitidieri, para a primeira-dama, eu vejo, de fato, um governador falando, compreendeu? Eu vejo, de fato, uma primeira-dama se comunicando com as pessoas, né? Claro que eu não quero dizer que outras formas de comunicação elas não sejam bem-vindas ou não sejam interpretadas, mas você disse uma coisa muito importante. Você falou, nós não comunicamos somente com um nicho. Quando há uma fala do governador, né, há uma fala da primeira-dama, com os tempos da modernidade e comunicação tecnológica, ele fala aqui, repercute no mundo todo, a depender do que ele falar, ou de como ele se posiciona. Então, isso não tem mais barreiras, e antes nós tínhamos. Então, é uma preocupação também, né, que parece-me que vocês da comunicação têm este cuidado em suprir todas as expectativas de comunicação, mas sem perder o teor da responsabilidade do que é governar um Estado. Se eu estiver equivocado, pode falar ao vivo. Não, então, e aí é como eu estava dizendo, a pauta que eu lhe falei de uma viagem. Sim. A gente falou de investidores, Sim. é um canal, é uma forma de linguagem. Sim. Ao mesmo tempo, se a gente está falando agora em relação às redes sociais, por exemplo, a gente tem que entender que a população precisa entender o que é aqui. Então, a linguagem que eu vou ter que usar vou dizer à população o que o governador estava fazendo ali, Sim. utilizando a linguagem simples, de uma maneira didática, mais clara, que no caso do meu nicho, quando eu estava falando com o investidor, a linguagem é outra linguagem. Pronto, está aqui, o outro canal. Automaticamente também
digamos que alguém de colunismo social entrou em contato comigo e disse assim, o que é que eu tenho nessa pauta que é interessante para mim? A primeira-dama, ela viajou para lá e foi com a Bolsa de Renda Irlandesa. Então, a Bolsa de Renda Irlandesa demonstra a valorização que ela está tendo na viagem dessa em valorizar a cultura. Eu dei essa nota. Então, aí... Espero que você tenha visto. Sim. E por isso que eu estou dando ela como exemplo. Eu dei essa nota. Aí eu estou lhe dizendo, aí a televisão vai pautar sobre a cobertura. Qual é a questão da relação do gás com o governo e com a... Então, veja, uma matéria... Uma matéria só. Uma pauta, eu tenho várias vertentes, várias linguagens, vários públicos, em que a gente precisa ter o discernimento de entender que cada um vai ser comunicado de uma forma e cada um que vai ser comunicado, ele precisa ter entendimento do que aquilo ali, de qual contexto aquilo está inserido. Então, para a gente que faz comunicação hoje em dia, a gente tem uma responsabilidade muito grande e grande parte das vezes, para mim, às vezes as pessoas têm métricas que para mim são importantes, dependendo do tipo de assunto que eu esteja abordando, e vão ter métricas que não vão ser tão importantes porque meu objetivo ali, eu tenho muito claro que tipo de conversão eu quero gerar com aquele assunto. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu falo de uma matéria de investidor, se eu colocar isso no Instagram, automaticamente isso não vai ter o alcance que eu preciso que tenha. Então, eu vou buscar uma imprensa especializada, vai ter uma fala do governador com aspas, deixando muito mais claro qual é a proposta dele ali. Então, eu vou buscar um segmento específico, onde ele vai ter uma linguagem mais técnica. E aí, eu vou ter outros canais. A gente faz uma divisão que tem os canais que são proprietários. Quais são os canais em que o governo tem, sem custo nenhum? Quando eu falo sem custo, que são próprios. O site, as redes sociais do governo, os canais de comunicação que a gente tem por WhatsApp. Tudo isso eu tenho um público e uma forma de atingir. Aí a gente vai para os pagos. As rádios, a imprensa, as TVs, os portais, quando a gente precisa contratar com público editorial e tudo, é outro canal. E a gente tem o adquirido. O que é o adquirido? Todos esses meus movimentos nas mídias próprias, nas mídias pagas, geram uma mídia que a gente fala de espontânea. Essa mídia espontânea não tem um controle sobre ela. Na verdade, as duas mídias que eu tenho controle, a mídia própria e a mídia paga. E a mídia espontânea é a interpretação daquilo que eu estou falando. Exato. Então, qual é o indicador que a gente tem aí? Se eu gero uma mídia espontânea em que ela consegue abordar aquilo que eu estou falando dentro das minhas mídias próprias, dentro das minhas mídias pagas, aquilo que eu precisava dizer, conversando com o nicho da forma que eu queria, então eu tenho a clareza de que aquilo ali foi atingido, o objetivo. Exato. Não houve ruído na comunicação. Então, é um desafio muito grande, porque hoje a gente tem vários departamentos dentro da SECOM que lidam com essas camadas. Fora isso, a gente sabe que no meio dessa confusão toda ainda vem a comunicação política, que ela, na verdade, não é dissociada da comunicação pública, porque quem gere o Estado são atores políticos. Então, a gente, às vezes, tem uma informação que ela é tecnicamente muito positiva, mas politicamente muito ruim. Então, a gente também tem que fazer o discernimento disso, até para entender como é que a gente vai estar conversando com os entes políticos, para que eles entendam também que qualquer tipo de fala do governador que ela vai estar chegando à população, ela tem a Assembleia Alese, hoje, que ela fiscaliza os atos de governo, aquilo que o governo está fazendo, se está em coesão com aquilo que a Casa coloca. Além disso, a gente tem os itens, os atores políticos da oposição, e aí vai. Então, assim, grande parte das vezes, o maior desafio que a gente tem é justamente pegar essa informação dentro de um meio, de uma série de canais, dentro de uma série de atores, dentro da forma como... E aí é onde eu digo, é um conteúdo que eu tenho que dar várias formas para a gente poder atingir o público de forma correta. Ou seja, diuturnamente tem reuniões e discussões acerca de tudo que é veiculado. Essa fala do governador exemplo, eu vou trazer agora a mais recente, né, que reverberou hoje com a questão da fala de Emília Correia, né, sobre a questão da suposta perseguição da ADEMA em relação à Renova, né, que, de fato, a intenção da prefeita pode ter sido muito boa, né, louvável, quando, ao ver dela, trocou a torre pela Renova, mas, obviamente, aí né, Luciano? Foram 10 dias, Luciano, de lixo na rua, né? Foram 10 dias de lixo na rua, ratos na rua, e tem outro detalhe, inclusive, né?
Olho aí em Surbe, serviços urbanos, já em Surbe, né? Em Surbe, porque está lá o matagal tomando conta da capital, está muito feia a cidade, muito feia. E uma cena ontem me deixou até, ontem não minto, na sexta-feira, me chamou a atenção. Eu estava passando ali pela 13 de julho, Martinha, e aí um cidadão comum, eu digo a pessoa simples, o trabalhador, ali da construção civil, ele ficou tão indignado com o mato que estava ali próximo ao Batistão, né? Que ele mesmo pegou a câmera e começou a filmar. E eu percebi que ele estava filmando o matagal ali na 13 de julho. Então, esse tipo de coisa, quando acontece, é muito complexo se pegar um ato incorreto, né, que são 10 dias de lixo na cidade, com chorume, como disse o governador, né, que é nocivo, que é letal à saúde no sentido de fazer mal, ratos que aparecem, baratas que começam a aparecer, tudo de ruim, fora o dinheiro que é pago. São os milhões, né, que não estão... Né, o comercial, é isso? Que são os milhões que são colocados ali em prática. Eu quero que você me diga o impacto, né, como é que você analisa uma fala dessa do governador, contrapondo a Edmília Correia, que tentou dizer que havia uma perseguição da DEM em relação à Renova, quando não havia essa observação da DEM em relação a outros municípios. Nós vamos a um breve intervalo comercial e volto já com o secretário de Comunicação do Governo do Estado de Sergipe. É muito longa a designação. Eu volto já. Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na FM Jornal.